Bom, nessa aula de hoje, nessa fala de hoje, eu vou trazer uma parte sobre a epidemiologia em geral, né? Estou tratando com epidemiologia ambiental, que é o capítulo 22 do livro do Tresfield, que ele fala exatamente desse ponto de controle e erradicação, né? Então, como é que a gente chegou até aqui? A gente entende a dinâmica de um agente numa população, a gente entende como é que ele se movimenta, onde ele está, a gente entendeu a biologia do agente, mas a gente tem que pensar, né, que a parte da veterinária onde fala do controle e da erradicação desse agente. Então, como é que envolve isso? A primeira coisa é observação e registro da ocorrência natural da doença e seus determinantes e a apresentação das observações registradas. Então, eu entendi tudo sobre aonde é que ocorre, qual é a faixa etária, qual é o tipo de indivíduo, qual é o padrão, se tem relação com gênero, né, macho ou fêmea, se tem relação com idade, jovem, adulto, idoso, e eu entendi sobre a enfermidade. Aí eu fiz as análises estatísticas das observações de todos os registros que eu tenho e eu vou montar um modelo para tentar equilibrar e fazer o controle. Então, a gente tem que entender sobre a morbidade e a mortalidade, ou seja, quantos indivíduos adoecem numa população e quantos morrem na população. E eu já busco, né, com isso, tentar entender as causas da doença. Para quê? Entender também a ecologia, sua transmissão, manutenção e origem, para investigar a eficiência das técnicas de controle. Então, para eu chegar no controle, eu já fiz a observação, eu apliquei um modelo, eu tenho que estimar a morbidade e a mortalidade. Por quê? Se eu sei quantos animais ficam doentes, eu vou aplicar uma ação de controle ou de erradicação e eu tenho que voltar no meu modelo para saber se foi efetivo ou não. Talvez um dos grandes exemplos é a relação à dengue, que por muitos anos se usou fumacinha, que é matar o mosquito com spray, né, que é aquela fumaça, e quando se retorna, né, nos modelos iniciais, vê que a efetividade é muito baixa. Então, é dessa forma que a gente olha na epidemiologia para poder entender o quão efetivo foi o controle de uma enfermidade. Então, o controle é a redução da mortalidade. Então, o que a gente busca é com que menos indivíduos naquela população morram. Tá? O fato do indivíduo ficar doente, às vezes é inerente de algumas enfermidades, mas a gente não quer que morra. Claro que isso a gente quer diminuir a ocorrência da enfermidade, a gente quer diminuir a quantidade de indivíduos que ficam doentes. Eu quero interferir na morbidade. E a epidemiologia não é tão direta relacionada a tratamento, mas a nossa ideia na epidemiologia é fazer a prevenção. O que seria uma erradicação, que já é um extremo, né? É não ter mais o agente, tá? Então, é não ter mais aquele agente naquele ambiente, reduzir a prevalência de forma drástica na área, a quantidade de indivíduos totais, e lembre-se que a prevalência, a quantidade total de indivíduos positivos para aquele agente a ser investigado. A redução da prevalência a um nível que não seja um problema de saúde, né? E, de preferência, a extinção regional total. Então, para chegar a uma extinção, eu tenho que tirar o agente, eu tenho que diminuir a prevalência na área, eu tenho que levar a prevalência a ponto que não seja um problema de saúde para poder chegar na extinção propriamente dita. Então, quais são as formas de controle de erradicação? A primeira coisa é não interferir, não fazer nada, né? Então, não interferir e muitas vezes implica deixar a enfermidade, né, o agente, fazer seu ciclo natural. Uma das formas de controle que a gente tem, por exemplo, de gripe, é deixar as pessoas ficarem todas gripadas e, com isso, criarem a sua própria imunidade. A outra forma é quarentena, né? Então, a gente viu durante o Covid, né, que uma das ideias de fazer controle e erradicação é fazer o isolamento de uma população, de um grupo. Uma outra forma de se discutir o controle é o sacrifício. Algumas enfermidades, como a leishmania, elas têm isso na legislação, apesar de ter algumas normas legais hoje em dia, né? Mas a legislação implica em fazer o sacrifício dos animais para que haja um controle, e a forma que a gente mais utiliza na veterinária é a vacinação, seja uma vacina inativada, uma vacina viva, uma vacina natural, ou mesmo através das novas tecnologias. Eu posso também utilizar a quimioterapia profilática e terapêutica, ou seja, eu uso um produto químico, né, que vai ter uma função de evitar com que seja transmitido, ou mesmo de fazer o controle. Eu posso também interferir na questão de movimentação dos hospedeiros, para evitar com que tenha
para que evite a transmissão, né? Então, uma das formas que a gente usa é a guia de transporte de animais, que a gente faz uma avaliação prévia dos animais para que as enfermidades não sejam transferidas, ou quando a gente proíbe a transferência de animais de um estado para outro, por exemplo, para evitar com que haja transmissão. O estado de Santa Catarina, por exemplo, não permitiu por muitos anos que animais de outros estados fossem para Santa Catarina, principalmente bovinos, por conta da febre aftosa. Então, esse tipo de controle de movimentação é interessante no controle e na erradicação. Utilização de pastagem mista alternada ao sequencial, a gente vê muito isso na questão de doenças parasitárias, onde eu posso fazer uma rotatividade, colocar espécies diferentes, para que muitas vezes um parasita que cicla num bovino não faça um ciclo no equino, ou um parasita que cicla numa ovelha não faça o seu ciclo num bovino. Então a gente consegue mexer também nessa forma de atividade. O controle de vetores biológicos, né? O que é um controle de vetor biológico? Vetores biológicos são aqueles organismos, né, que fazem uma fase do ciclo do agente no seu corpo. A gente conhece bastante a questão do vírus em relação à dengue, do vírus em relação ao mosquito palha, em relação à leishmania, do carrapato em relação a diversos hemoparasitas. Então, eu controlar o vetor, eu matar, eu fazer um controle biológico, vai fazer com que diminua bastante a transmissão. O controle de vetores mecânicos, então eu vou fazer uma vacinação de bovinos, eu trocar a agulha com frequência, eu evito que uma enfermidade de um animal passe para outro. Desinfecção de fontes, né? Então, material que a gente usa, eu tenho 5, 6 cães, e eu acabo trocando os potes de um animal com outro, pode contaminar. Eu tenho vários cavalos, e os cavalos usam o mesmo freio, então a desinfecção do freio, para cada vez que eu colocar na boca de um animal, não haja transmissão de um animal para outro, isso também ajuda no equilíbrio. E o preenchimento de nicho é a posição que um animal ocupa de determinado ambiente para evitar com que tenha a transmissão de um animal para outro. A melhoria no meio ambiente, né, no manejo, na alimentação, então se eu tenho um animal que tem um ambiente onde o animal se encontra, que está ventando muito, eu tenho um animal que está na intempérie, tomando muita chuva, um animal que está muito ao sol, né? Isso eu vou melhorar a condição, eu vou facilitar o manejo, fazer com que esse animal seja manejado de uma forma mais consciente. Por exemplo, quando eu vou manejar gado e ao invés de eu ficar usando um ferrão, eu conduzo os animais. Melhorar a qualidade da dieta, fazer com que os animais comam, né, uma dieta mais equilibrada. De médio a longo prazo, trabalhar nas questões de genética, né, em relação a algumas enfermidades. A gente sabe que os bovinos de origem zebuína têm uma condição biológica que consegue fazer um controle muito melhor das enfermidades transmitidas por carrapatos, então a gente pode fazer uma mescla para evitar isso, e sempre que possível os métodos que vão minimizar as enfermidades. Então existem várias formas, desde, por exemplo, da nossa própria higienização, como melhores de condições para os animais. Alguns fatores importantes em programas de controle e erradicação, então, conhecimento, né, da causa que leva o animal a ficar doente, isso é fundamental, conhecer isso para que todo mundo trabalhe em conjunto, entender como é que aquele agente se mantém numa população. Muitas vezes a gente explora de fazer o tratamento do animal doente, mas esquece do animal subclínico, e entender como é que é a transmissão, se ela é por mosquito, se ela é por contato direto, se ela é por secreções, se é por sangue. Então, vou dar um exemplo. Quando iniciou a AIDS no mundo, as pessoas não conheciam como a AIDS era transmitida, nem quem causava, nem como era feita a manutenção. E naquele momento, existia um preconceito com uma parte da população. Depois, se classificou como uma enfermidade de grupos, né? Usuários de drogas, hemofílicos que necessitavam de transfusão, e até mesmo homossexuais. E até mesmo os homossexuais que poderiam ter alguma relação com isso. Depois de um tempo se descobriu que não tinha relação nenhuma, né, com essa questão, era muito mais uma questão de transmissão por contato de sangue ou secreções. Nesse momento, começou a se entender que a transmissão poderia ocorrer também dentro dos hospitais, na manutenção do sangue, dentro de profissionais da saúde que manuseavam o sangue de pessoas contaminadas. E com isso foi se melhorando muito a condição de controle de AIDS
até como a gente conhece hoje. Entender se existe uma faixa etária, né, de idade, então se é para animais jovens, se é para animais adultos. Às vezes a gente tem que entender se tem relação com os animais que são, por exemplo, recebem a imunidade secundária da mãe, né? A imunidade passiva da mãe, desculpa, não secundária, a imunidade passiva. Então o filhote não adoece somente quando baixa essa imunidade que vai apresentar. A natureza da relação do hospedeiro-parasita, então como é que é essa relação? Esse hospedeiro, por exemplo, a gente sabe que felinos conseguem remover muito melhor pulga, carrapato do corpo. Por quê? Porque se lame bastante, porque se limpa. Já o cão não consegue ter uma boa forma de remoção de pulgas e carrapatos. Então, entender como isso funciona ajuda a gente a entender o controle e a erradicação. A infraestrutura veterinária, então, que tipo de serviço é apresentado para poder fazer esse controle? A preparação do técnico, eu tenho material, eu tenho qualidade nessa forma, isso é claro que ajuda. A viabilidade de diagnóstico, então, desde como eu coleto a amostra, de como eu armazeno a amostra, como eu mando para o laboratório e que tipo de exame que eu estou pedindo. Se eu estou fazendo a solicitação de um exame sorológico, eu estou procurando anticorpos. Se eu vou fazer uma biologia molecular, que eu vou fazer um RNA, uma avaliação de DNA ou de RNA, que eu quero fazer um teste, eu estou buscando, através de um PCR, que eu procuro um fragmento, ou eu estou fazendo uma tentativa de isolamento, né, para poder identificar a presença do agente. Então, eu tenho que entender, é um isolamento? É biologia molecular? Ou é sorologia? E com isso vai me dar uma avaliação distinta. Para quê? Para que eu tenha uma vigilância melhor. E a vigilância adequada de entender esse processo todo, para ver como é que eu acompanho o grupo de animais ou as espécies, para eu poder efetivamente trabalhar no controle da erradicação, acaba sendo fundamental. Quando eu penso em fazer eutanásia ou retirar os animais ou os animais cromogênicos, como é que é a disponibilidade de animais de reposição? Eu vou conseguir colocar animais melhores? Um dos pontos que eu falei anteriormente é a questão genética. Eu tenho animais de uma genética melhor do que morreram ou uma genética igual? Eu tenho animais de qualidade para poder fazer reposição ou eu vou perder em qualidade? Eu vou buscar animais de uma faixa etária que é muito mais susceptível. Então, isso eu tenho que entender para saber como vai ser feita a minha movimentação. Gente, trabalhar com a opinião das pessoas, sejam dos produtores ou opinião pública, é sempre fundamental, principalmente quando envolve uma erradicação, né, mais séria, onde envolve a eutanásia, a morte indolor assistida. Por quê? Porque as pessoas, de forma geral, são contra, elas não sabem nem exatamente o porquê, mas a princípio elas são todas contra, e quando a gente não explica o motivo que aquilo se reflete na saúde da comunidade ou na saúde única, a gente acaba, às vezes, sendo criticado pelas nossas atividades. Então, entender como as pessoas reagem frente a todas as atividades de controle e erradicação, como a informação é passada para elas e como isso reflete, é fundamental. Muito porque algumas das nossas atividades vão envolver questões políticas e os políticos só serão induzidos a tomarem decisões quando envolver uma opinião pública favorável. Considerações de saúde pública, entender se isso é uma intervenção que vai impactar somente os animais de produção, somente os animais de companhia, ou vai implicar a saúde como um todo. O nosso papel como veterinário é a questão da saúde pública. Então, a enfermidade com a qual eu estou lidando vai pular do meu animal de estimação para as pessoas, vai pular do meu animal de produção para as pessoas, vai impactar na cadeia produtiva. Então, essas considerações elas são fundamentais. Entender a questão de legislação, qual é a legislação que me rege, né? Que me permite tomar qualquer atitude, desde fechar uma fazenda, fechar um criadouro, fechar um abatedouro, ou se eu tiver que fazer a eutanásia, eu tenho que indenizar o proprietário, qual o valor que tem que ser pago, tudo isso tem que ser levado bastante em consideração. As consequências ecológicas, né, desse papel, porque eu vou tirar um hospedeiro, eu vou matar o animal, mas vai interferir realmente no ciclo completo daquele agente? Se eu não interferir, às vezes a nossa reação, a nossa ação, ela é pouco impactante. Eu vejo muitas vezes, em alguns programas de conservação de fauna silvestre, eu vacinar um grupo de animais que não necessariamente transmitiria uma enfermidade para outro. E muitas vezes aquelas enfermidades contra as quais os animais recebem vacina não necessariamente têm um impacto positivo na espécie que eu trabalho. Vou dar um exemplo. Não adianta muito eu vacinar cachorro contra parvovirose se eu estou querendo proteger felino selvagem. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado
com esse tipo de atitude. E sempre o apoio financeiro, porque um programa de controle de erradicação é um programa extremamente caro, leva-se anos para trabalhar e isso é moroso e um custo muito elevado. Para eu fazer qualquer atividade, eu tenho que avaliar o meu risco e administrar o meu risco. Então, como é que eu avalio o risco? É identificado como um perigo, né? É um perigo real para os animais com os quais eu trabalho ou para as pessoas? Há uma probabilidade de aumentar, né, de ter uma magnitude muito maior? Existem outras opções em relação ao que eu estou fazendo? Existe uma seleção de uma opção que é a mais adequada para o meu controle ou a minha erradicação? Como que está sendo conduzido o programa? Esse programa é reavaliado a todo instante, onde eu tento fazer uma melhora da condição e como eu comunico isto para a sociedade, não só para o meu cliente, para o meu proprietário, do paciente, mas como eu comunico para a propriedade. Qual é a evolução natural, né? Eu tenho um ambiente livre, aí eu tenho um ambiente que começa a ter a enfermidade, a gente chama de parendêmico. Depois eu tenho um ambiente que é o endêmico, que tem a enfermidade somente naquele local, e quando se perde a mão, quando se perde o controle, ele acaba se transformando epiendêmico. O que é a ideia? Que eu saia de uma enfermidade que está alastrada, que ela seja uma enfermidade somente localizada numa área, que ela seja parendêmica, que poucos indivíduos tenham e que, posteriormente, seja uma área livre da presença daquele agente ou da presença daquela enfermidade. Então, existem várias formas, né, que eu posso tentar fazer trabalhos de controle. A primeira é a parte tática e a segunda são a parte estratégica. O que é uma tática? Uma ação localizada, uma ação temporária, né, e muitas vezes sem um planejamento muito importante. Então, eu vou fazer uma campanha. O que é a minha ideia? Interromper um processo ou um processo infeccioso. Então, apresentaram vários casos clínicos, eu vou fazer ou uma campanha de conscientização, ou uma campanha de vacinação, eu vou fazer um trabalho único, tá? Localizado e temporário. E quando ela é estratégica, é um programa, onde eu vejo várias ações, né? Normalmente várias ações distintas envolvendo diversas campanhas, que vão se permanecer no sistema por um longo período de tempo, numa estrutura muito bem planejada e todas elas de formas integradas. Eu vou fazer uma conscientização, vai ter propaganda na mídia social, vai ter propaganda na rádio, vai ter pessoas batendo na porta para visitar, vou fazer campanha de vacinação, vai ter uma campanha de castração, serão várias atividades de forma estratégicas, planejadas e coordenadas para execução num ambiente por um longo período de tempo. Então, a campanha é localizada, ela é pontual, ela visa atuar sobre uma ou mais etapas do processo para que se interrompa. E o programa é o conjunto, né, de uma forma sistemática e contínua para que desfavoreça o agente, ou seja, que não tenha mais a enfermidade naquele ambiente. Então, a tendência das ações de saúde coletiva é ter algumas campanhas, passar por um programa. E quando o programa está instalado, ele tem diversas atividades. Então, quais são as etapas de um programa? A primeira coisa então, a campanha é isolada, o programa é macro. Então, eu tenho o diagnóstico da situação, eu tenho o planejamento, eu executo e eu avalio. Acho que o que o veterinário mais esquece é a avaliação o tempo todo. E eu já diria mais, eu diagnóstico da situação, avalia, planejo e avalia, e executo e avalia. Porque senão, quando eu vou só avaliar ao final, normalmente eu não tenho nem uma ideia se o que eu vinha planejando, o que eu vinha organizando ao longo do tempo, ele estava muito bem planejado, tá? Então, a ideia é sempre fazer uma avaliação ao longo do tempo. Como é que se diagnostica uma situação? Primeiro, eu vejo se aquela enfermidade ela ocorre somente num local, que a gente chama de endemicidade, se ela é uma endêmica, qual é a prevalência, quantidade de casos totais que ocorrem na população num período de tempo. Eu avalio a incidência, que é a quantidade de casos novos na população num período de tempo, tá? Eu avalio a distribuição, qual é a área aonde aquela enfermidade, aquele agente acomete, quantos indivíduos tem por quilômetro quadrado, eu vejo a densidade da população e eu vejo o tipo de estrutura. Eu tenho matrizes, eu tenho animais jovens, eu tenho animais na idade produtiva. Como é que é o tipo da faixa etária de animais que eu tenho?
Esses animais estão se movimentando, eles vão de uma propriedade para outra, eles vão de uma casa para outra, eles ficam soltos na rua, eles ficam soltos na fazenda, eles estão dentro de um curral. Como é que é a movimentação? Para que serve aquele tipo de animais que eu estou avaliando? É a função de produção? É a produção de ovos, é a produção de carne? Qual o ambiente? Eu estou falando de uma fazenda inteira, estou falando de um galpão, estou falando de casas, né? Qual é a infraestrutura naquela região e, principalmente, quais são as tendências socioeconômicas? Porque a gente sabe que todo trabalho que envolve comunidade, eu vou ter que explorar as questões socioeconômicas para poder ter uma melhor aplicação daquela atividade. Então, a ideia sempre é para fazer a prevenção, né? Então, a prevenção nada mais é do que o ato de bloquear ou interceptar as causas para fazer cessar os efeitos, segundo o PERCS 1938, ou o conjunto de medidas que visam proteger e melhorar a saúde de uma população, seja impedindo a introdução da doença em áreas livres ou protegendo as populações em regiões onde a doença já ocorre. Então, a prevenção, na verdade, ela nada mais é que um sinônimo de antecipação. E para que eu antecipo? Para que eu evite que eu tenha uma maior quantidade de casos. Então, um conjunto de medidas e ações utilizadas para evitar, prevenir a introdução do agente nas regiões livres ou a proliferação nas áreas já existentes. Então, eu quero evitar com que tenha novos agentes ou que se mantenha naquela região. Em áreas livres, eu vou tentar fazer o controle geral e as principais ações medidas são barreira sanitária, pensar em quarentena, eu vou pensar na higiene do ambiente, uma vacinação maciça, um diagnóstico correto e, em último caso, gente, o último caso, o sacrifício, ou seja, a eutanásia. Então, eu tenho que entender as barreiras sanitárias, né? Como é que elas se definem, os objetivos, aonde que eu vou colocar, qual é o tipo de restrição. Então, o que é a barreira sanitária? É o local onde vai ser feito o controle. O objetivo é evitar o transporte, o deslocamento do agente. Os locais de execução, eu posso ter uma barreira num aeroporto, numa rodoviária, numa rodovia, evitando que os caminhões entrem, que os passageiros passem com produtos de origem animal. Acho que um dos principais exemplos do nosso estado é a febre aftosa, onde por muito tempo as barreiras, principalmente na BR-101, que é mais próximo do litoral de Santa Catarina, e que vinha do Paraná e do Rio Grande do Sul, todos os caminhões que tinham animais, havia um grande controle para evitar que a enfermidade entrasse. Mas talvez algumas coisas que a gente veja bastante, né, em aeroportos, onde a gente vê muitas pessoas tendo as suas bagagens avaliadas, né, porque algumas das pessoas apresentam dentro da sua bagagem, querem trazer, por exemplo, um pedaço de presunto cru, que pode trazer uma enfermidade de um país para o outro. O controle, então, é um conjunto de medidas e ações destinadas para reduzir a ocorrência da doença já presente na população. Então, já existe aquilo, eu vou fazer a ação, a prevenção é evitar que entre, e o controle é do já presente. O objetivo é diminuir a prevalência, diminuir a incidência, controlar a morbidade, controlar a mortalidade. Para quê? Para que essa enfermidade não vire um problema ainda maior na sociedade. Então, como é que eu posso fazer um controle? Desinfecção do ambiente ou dos animais, o isolamento ou a imobilização dos animais, interdição de uma área para que não entre, que nem saia, né? A quimioprofilaxia, a utilização de produtos para desinfecção ou mesmo antibióticos, a vacinação, em muitos casos, um diagnóstico correto e sacrifício, controles de vetores, que são aqueles agentes biológicos que fazem um ciclo da vida do agente no interior do seu organismo, ou o controle de reservatórios, são outros animais do mesmo grupo com o qual eu estou trabalhando, que pode transmitir um agente para animais que não apresentam ainda o agente ou a enfermidade. Então, a desinfecção é a destruição do agente ambiente, né, dos equipamentos, contaminados pelo uso de agente físico ou químico. Então, eu tenho que fazer a desinfecção da água, dos equipamentos, das instalações, do solo, das roupas e utensílios. Então, quando uma pessoa vai entrar, por exemplo, numa área de produção de aves, de ovos, a pessoa tem que além de estar paramentada, ela tem que passar por um banho, tem que limpar a sua roupa, trocar o calçado para evitar com que leve o agente para dentro da produção. Então, isso é um mecanismo de desinfecção. Antes do procedimento cirúrgico, a higienização das mãos, né, para poder fazer uma boa desinfecção das mãos para evitar a contaminação do procedimento. Isolamento ou imobilização, então é a manutenção dos animais infectados. Eu já vi que tem animais doentes, tem animais positivos, eu tranco eles no ambiente, eu isolo eles completamente.
Lembrando que nós vimos isso bastante na época do Covid, né? E o grande problema foi que as pessoas não entenderam o isolamento e imobilização para prevenir a transmissão do agente, porque as pessoas entenderam de uma forma política e não de uma forma científica. A interdição, uma vez numa fazenda que seja positiva, ela é travada. Então, aqui um exemplo que ocorreu lá na Inglaterra, onde uma fazenda foi notificada com febre aftosa. Com isso, a fazenda foi completamente interditada, ninguém entra, ninguém sai, está interditado o local. Uso de quimioprofilaxia, né? Então, inseticidas, antibióticos, antifúngicos, a tentativa de matar mosca, matar mosquito, matar carrapato, matar pulga, fazer esse controle para evitar que tenha a transmissão de algumas enfermidades. O controle dos vetores, principalmente mosquito, né? A gente conhece aí o fumacinha, que é uma tentativa de diminuir a quantidade de mosquito no ambiente, é bastante discutível a sua efetividade. O controle de alguns reservatórios, então a gente tem algumas enfermidades que são transmitidas pelo contato com o rato, ou pela urina do rato, ou pela pulga do rato. Existem algumas doenças que são transmitidas por morcego, algumas doenças são transmitidas por cervídeos, animais silvestres, ou pelos seus carrapatos. Então, procurar entender e fazer um controle. Existe no Brasil um controle que se faz há muitos anos a respeito de morcegos, e esse controle ele tem transformado cada vez mais em um problema grave, porque as pessoas acabam matando uma grande quantidade de morcegos e, com isso, acaba levando a um desequilíbrio ecológico. E a vacinação, né, de acordo com a cobertura, uma vacinação maciça pode ser efetuada ou local ou estratégica, que eu vou tratar com vocês num outro momento. Uma das programações de vacinação que mais ocorre é a vacina antirrábica, que ocorre no Brasil inteiro, né, é um programa tanto para pequenos como para grandes animais, e mesmo assim a gente ainda tem alguns casos de raiva em animais. E a erradicação é o controle total, que vem um conjunto de atividades, principalmente complementando o controle, onde a gente leva ao sacrifício dos animais positivos, a eliminação total de vetores e principalmente a eliminação dos reservatórios. Beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente aguarda para a próxima aula.